Hoje eu vou falar mais uma vez de uma mulher que não teve na sua vida um papel, como nós vemos em novelas, em filmes, o papel principal. Ela foi uma coadjuvante. Teve uma importância, mas foi coadjuvante. Nenhum de nós gosta de ser coadjuvante. A gente quer ser sempre protagonista, sempre a estrela. Se não das nossas vidas, na vida de alguém. E por que eu estou falando de filme? Porque quando eu li essa história, eu acabei lembrando, para ilustrar, de uma cena de um filme. O filme chama Forrest Gump, o contador de história. Já assistiu? Como é que é o nome dele mesmo? Acabei esquecendo o nome dele. Então, ele, numa das cenas desse filme, ele conta várias histórias, vai contando da vida dele. E são coisas assim, assombrosas, inacreditáveis. Como ele diz que, contando a história, que foi ele que ensinou o Elvis a dançar. Que o Elvis passou pela casa dele e ele que ensinou o Elvis a dançar. Tom Hanks. O Tom Hanks. E ele conta também que tinha uma vizinha dele, uma moça loira, que ela chamava Jenny. Essa Jenny, ele era apaixonado por ela, desde criança. E ela ajudava ele também, ouvia ele, e ele foi atrás dela para poder ajudar ela. Porque ela saiu, se envolveu, ela saiu dali de perto da casa dele, se envolveu com drogas, né? E teve uma vida sofrida, apanhava, e ele foi lá e resgatou ela. E quando ele fez isso, para chegar na casa dele, eles passaram pela casa que ela morava. E quando eles passaram por ali, por onde ela foi criada é um modo de dizer, porque ela foi muito judiada naquele lugar. O pai dela fez todo tipo de violência que se pode imaginar, ela sofreu nas mãos do pai dela. E quando ela viu aquele barraco, aquela casa, já adulta, ela ficou arrepiada e se lembrou de tudo de ruim. Todas aquelas lembranças horrorosas voltaram para a mente dela. Então ela abaixou, pegou uma pedra e jogou na casa, com toda a força, e acertou na janela, e a janela acabou se quebrando. E ela pegou outra e outra pedra, e foi jogando, e depois ela caiu no chão e ficou chorando. Aí o Forrest chega perto dela e diz para ela: às vezes, Jenny, não há pedras suficientes. Ao meu entender, o que ele estava dizendo para ela naquele momento é que às vezes o sofrimento é tão grande, tão forte, que não há nada que a gente possa fazer para aliviá-lo. Nada, nem vingança, nem todo ódio vai tirar essa dor. Eu concordo plenamente com isso. Quando nós sofremos, quando estamos magoados, nós queremos jogar todas as pedras naquela pessoa, naquele problema, naquela coisa, naquela memória ruim que a gente tem. Mas, como nós vimos no caso da Jenny, nem todas as pedras do mundo seriam suficientes.
E a gente vai fazendo isso até cair no chão e chorar. E tem que ter outra solução. Tem que haver outra solução. Como eu disse no começo, tem uma mulher na Bíblia que ela também não encontrou pedras suficientes para suprir a sua dor. Ela não tinha pedra nenhuma nas suas mãos. Mas se ela tivesse, ela teria jogado milhares de pedras. Essa mulher está no deserto. Ela olha para a direita, só vê areia, para a esquerda, só areia, para frente, só areia, para trás, só areia, em todas as direções. Até quando ela olha para cima, ela só vê um sol escaldante. Nenhuma nuvem tinha no céu aquele dia. Só o céu, o sol, a mulher e um adolescente. Um adolescente que estava deitado, com o rosto queimado pelo sol, com os lábios inchados. Um adolescente que está gemendo porque ele está morrendo de sede. E a mulher, afastada do seu filho, porque não tinha coragem de ver ele morrer. Se ela tivesse lágrimas, ela estaria chorando. Mas não tem nem como derramar nenhuma lágrima. Ela também está ressecada. Debaixo daquele sol cruel, tem um coração cansado, queimando de dor, de ódio. Ela olha para um pequeno odre, que era uma vasilha de couro, que estava vazio já, e ela entra em desespero total. Ela não sabe o que vai fazer para salvar a sua vida, muito menos a do filho dela. No deserto, com o odre vazio, o filho morrendo de sede. E para essa mulher não havia pedra suficiente para derrubar esse barraco do sofrimento dela. Vamos abrir as Bíblias? Gênesis capítulo 16 e fazer a leitura do 1 ao 4. Gênesis capítulo 16, versículos de 1 ao 4. Vocês podem ir fazendo a leitura. Pode começar. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Agar: eis que o Senhor me tem impedido de gerar, entra, pois, a minha serva. Porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tornou a Agar feliz. E deu por mulher Abraão, seu marido, depois de que ele habitado por 10 anos da terra de Canaã. Ele conheceu a Agar, e ela concebeu. Vendo ela que concebera, desprezou a sua senhora. Amém. Então, o que nós vemos aí? Sarai e Abrão não tinham filhos. Sarai pegou a sua criada egípcia, Agar, e entregou para Abrão como segunda esposa dele. Visto que Deus não tinha dado filhos a Sarai, ela então falou que Abrão podia dar filhos a ela por Agar. Era um costume daquela época. As mulheres que não podiam ter filho ou já tinham tido os filhos e queriam ter mais, pegavam as suas servas e entregaram aos seus maridos, e quando essa serva tinha filhos, os filhos seriam da senhora. E Abrão, na época, concordou com isso. Esse arranjo foi feito quando já fazia 10 anos que eles moravam em Canaã.
Mas desde o momento em que Agar viu que estava grávida, ficou orgulhosa e começou a ter desprezo pela sua patroa, por Sarai. Agar não era judia, não era cananeia, ela era egípcia, mas estava morando muito longe da sua terra, que era o Egito. Até o seu nome tinha significado de fugitiva ou imigrante. Ela era uma mulher longe do seu povo, do seu país, servindo a uma estrangeira. Certamente Sarai adquiriu Agar durante aquela viagem que eles fizeram, a primeira viagem que eles fizeram para o Egito. Não sabemos se ela foi dada ou comprada, mas de qualquer forma ela era uma escrava. Sarai, como qualquer mulher árabe, sem filhos, não era uma mulher realizada, porque as mulheres, para serem realizadas naquela época, tinham que ter filhos, principalmente filhos homens. A situação dela era mais grave do que uma situação das mulheres de hoje em dia, né? Naquele tempo não existia opção da medicina que tem hoje, de fazer neném lá no laboratório, de ter barriga de aluguel. Não existia essas coisas. Mas ela foi e inventou a barriga de aluguel, né? Pegou a Agar para ser a barriga de aluguel dela. Ela tomou emprestada a barriga dessa escrava e o filho que nascesse seria contado como filho dela, de Sarai, não de Agar. Agar não ia ganhar nada em troca pela sua participação nesse esquema. Ela ia dormir com o marido da patroa, quando ficasse grávida não dormiria mais, daria à luz um filho e não teria direito sobre nada, nem o próprio corpo, nem a vida do filho. Como a gente costuma dizer, um negócio da China, né? Bom para uma pessoa só. Mais uma coisa, você acha que Sarai escolheu Agar por falta de opção? Por ela ser jovem e de boa saúde? Certamente que sim. Mas eu, pessoalmente, desconfio que Agar não era tipo gatinha, saradinha, bonitinha, porque a Sarai não ia ser tonta de pegar uma escrava linda, bonita, sarada, para dormir com o marido dela. Não ia mesmo. Nenhuma mulher faria isso. As mulheres têm sempre tendência ciumenta. E Sarai era uma mulher. Já não tinha nada. E ia pegar uma mulher bonita, jovenzinha, para ficar barrigudinha do marido? De jeito nenhum. Ia ser uma ameaça para ela. Então, eu não posso imaginar Agar como uma mulher bonita e culta. Na verdade, não seria uma competição para Sarai. E foi exatamente por isso que a Sarai escolheu ela. Ela era simplesmente uma barriga de aluguel, uma concubina. Ela não passava de um corpo para gerar o filho de Sarai. Ela parou de servir a Sarai como para lavar roupa, para fazer comida, para limpar a sujeira de Sarai. Agora ela ia servir como uma barriga de aluguel. Como é que um ser humano pode tratar outro com tanto desprezo? Se nessa história tem uma vítima, certamente essa vítima é Agar. Por sorte, ela engravidou. Finalmente nasceu o sol para ela. Ela deve ter pensado isso, né? Quando ela começou a desprezar Sarai. Ela tinha uma coisa que a dona dela não tinha. Estava com o rei na barriga. Ela era superior à sua dona, que era estéril. E agora era uma forma de jogar as pedras no seu sofrimento. Vamos ler aí, do 5 ao 9. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gados e tendas. 16, do 5 ao 9. Então disse Sarai a Abraão:
sobre ti seja a afronta que me é dirigida, pois a minha serva em teu regaço, e vendo ela agora que concebeu, desprezou-me. O Senhor julga entre mim e ti. Disse Abraão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão. Faze o que bom é os teus olhos. E afligiu-a Sarai e ele fugiu da sua face. Tendo achado o óleo do Senhor junto a uma forte água no deserto, junto à fonte do caminho E disse, Agar, serva de Sarai, de onde viestes e para onde vais? Ela respondeu, estou fugindo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para tua senhora e humilhar-te debaixo das suas mãos. Aí. Sarai falou com Abraão: Você que devia estar passando a vergonha que eu estou passando. Entreguei a minha criada para você, dei a ela a honra de ser a sua mulher, e veja agora o que aconteceu. Ela descobriu que está grávida e me despreza. Julgue o Senhor esse caso entre mim e ti. Abraão disse para ela: Você pode castigar ela do jeito que você quiser, a escrava é sua. E Sarai foi e castigou mesmo. Humilhou tanto que Agar fugiu. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, ao lado da estrada do sul, e disse o anjo: Agar, criada de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela respondeu: Estou fugindo da minha patroa. E o anjo falou: Volta e humilha-te perante ela. Faça o que eu digo, pois vou fazer de você uma grande nação. Sarai, morrendo de inveja e de ciúme, reclama com o seu marido e consegue o que ela quer. Eu acho que Sarai não esperava ter esses sentimentos quando ela bolou o seu plano original. Ela não esperava que o feitiço virasse contra o feiticeiro. Mas foi o que aconteceu. Como qualquer pessoa que começa a abusar de outra, cada passo mais pesado é mais fácil. Descer do desespero para a crueldade é uma queda livre. Imagino que Sarai gritou, reclamou, bateu, fez a vida de Agar, como a gente costuma dizer, um inferno. E Agar, com seu desespero, fugiu. Começou a correr em direção ao Egito. Como qualquer mulher em apuros, ela estava procurando voltar para a casa de sua mãe. Nesse retorno, ela não consegue chegar até lá. Ela encontrou outra pessoa no seu caminho. Encontrou o anjo de Deus Altíssimo. Ele dá um conselho para ela: volta lá e joga muitas pedras em Sarai. Ela precisa ser castigada. Amém? Amém? Não foi isso que o anjo falou para ela. Não. O anjo mandou Agar voltar e ser obediente. Mas será que Deus mandaria alguém voltar para o lugar de sofrimento? Será que a fuga não seria a melhor solução? Quantos de nós não gostaríamos de jogar pedras às pessoas que provocam o nosso sofrimento? Quantos de nós não gostaríamos de enfrentar face a face aquela pessoa que nos fez sofrer, ao invés de oferecer a outra face, ou perdoar essa pessoa, até mesmo se submeter a ela? Será que é Deus que está dando essa ordem mesmo? Esse negócio vai ficando complicado, porque Jesus disse também que os perseguidos são bem-aventurados. Ele nos manda orar pelos nossos inimigos. Ele nos ensina humildade e perdão. O Evangelho nada tem a ver com bom senso.
e nem seguir os nossos próprios instintos. Deus exige algo muito mais difícil, muito maior do que isso. Deus tinha um plano para Agar. O lugar dela não era no Egito com a sua família. Era ao lado de Abrão com seu filho. Por isso ela teria que ser escrava de Sarai. É duro mesmo entender que os planos de Deus nem sempre são os nossos planos. É difícil isso, é difícil aceitar isso. Mas Agar demonstra um coração sensível às ordens de Deus. Ela volta para sua dona cruel e injusta. Porém, ela só faz isso porque percebeu que tinha tido um encontro com Deus vivo. Alguém lê para mim o versículo 13? Ela chamou o nome do Senhor, que com ele falava: Tu és Deus, que vê, pois disse ela: Agora olhei para aquele que me vê. Amém. Agar orou ao Senhor, pois o Senhor ainda tinha falado com ela. Tu és Deus que vê. Depois ela dizia às pessoas: ali eu olhei para aquele que me vê. A mulher pagã teve uma experiência com Deus que a mulher de Abraão jamais teve. Mas, se eu pegar e te perguntar, o filho dela via no momento ou não? Não entendi. O filho dela virou jumento. Jumento? É. O filho dela virou jumento? Isso. Porque no 12 está: ela será entre dois homens, como um jumento selvagem. Ah, tá. Essa foi a profecia que o anjo falou. Começa no 10, olha só. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo: eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição, e ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Na sua versão está escrito jumento, mas isso quer dizer o quê? Que ele ia ser bravo. Tá. Ele ia ser bravo. Então é como um jumento bravo. Isso. Tá. Não que ele seria um animal, mas que ele seria como aquele animal era, forte e bravo, que aguentava tudo. Você vê que um jumento aguenta muita carga, né? Passa em qualquer terreno. E Agar teve, pode fazer isso sempre, tá, Luciano? A gente está aqui para aprender. Agar teve essa experiência com Deus, e Sarai jamais teve experiência com Deus, de falar face a face. Ela conversou com Deus, Deus escutou o seu grito de sofrimento. Ela não tinha mais que jogar pedras, porque ela encontrou o Deus eterno. Sarai não escuta, Abrão não escuta, mas Deus escuta, Deus vê, Deus sente o meu sofrimento. Foi isso que ela descobriu. A sina dessa mulher é um ensinamento concreto para nós. Agar volta e passa 15 ou 17 anos de paz, alegria, segurança, pelo jeito, obedecendo a Sarai por determinação de Deus. Até que acontece o evento do ano. Esse evento deixou Agar tremendo nas bases, como a gente costuma dizer. Ela, mais uma vez, encheu as suas mãos de pedras para serem jogadas. Durante esse tempo que ela voltou, o filho dela nasceu, ela foi obediente, se humilhou perante Sarai, ficou ali obediente, não sendo mulher de Abrão, mas sendo a babá do filho de Abrão, a mãe de Ismael. Ficou ali,
17 anos, em paz. Aí chega o tempo que nasceu Isaac. 15 anos, aí Isaac nasceu. O filho legítimo de Sara e Abrão. Quando ele estava com 3 anos, Sara e Abrão deram uma festa para ele. No dia da festa, aconteceu mais uma desgraça na vida de Agar. Capítulo 21, vamos fazer leitura do 8 ao 10. Levantou-se Abimeleque de madrugada, chamou a todos os seus servos, e quando falou todas essas palavras em seus ouvidos, os homens temeram muito. Capítulo 21, 8. Cresceu o menino, foi desmamado, e Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. Vendo Sara que o filho de Agar, aí disse qual ele dará a luz a Abraão, caçoava de Isaac. E disse a Abraão: deita fora essa serva e seu filho, porque o seu filho dessa serva não viverá com meu filho com Isaac. Isso. Agora, passou o tempo, o menino cresceu. Quando Isaac foi desmamado, Abraão fez uma festa enorme. Mas Sara viu o filho de Agar caçoando de Isaac. Sara pediu para Abraão: manda essa serva e o filho dela embora. O filho dela, Ismael, não vai ser herdeiro junto com meu filho Isaac. É muito ódio para uma mulher só, é muito veneno para uma mulher só. A tradução da Bíblia diz que Ismael estava brincando com Isaac, uma tradução na linguagem de hoje. Diz que Ismael estava brincando com Isaac. E a reação de Sara é muito exagerada para uma simples brincadeira. Entretanto, essa palavra pode ser traduzida para brincadeira, como a gente viu ali na versão do Luciano, zombava ou ria dele. Em outras palavras, Ismael estava brincando com uma certa maldade. Um adolescente é capaz disso. Um adolescente com ciúme do irmãozinho de 3 anos, com certeza estava mesmo caçoando do menino. E Sara, a mãe super protetora, não é uma surpresa, é daquela que não leva desaforo para casa. Aí chegamos nessa situação que eu descrevi no início. Agora, do 14 ao 16, vai retratar o que acontece com Agar e Sara. Vamos fazer a leitura do 14 ao 16. 21. Então se levantou Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo sobre o ombro dela. Também lhe deu o menino e a despediu. Ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Consumida a água, agora lançou o menino debaixo de uma das árvores. E afastando-se, foi sentado de frente à distância de ele dá, porque dizia assim: não vai morrer o menino. E sentado-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Isso. É o que eu descrevi no começo. No dia seguinte da festa de Isaac, Abraão levantou bem cedo, pegou um bornal com alimentos, um cantil de água, colocou nos ombros de Agar e mandou embora a mãe e o filho. Ela ficou vagando pelo deserto de Berseba, sem saber para onde que ela iria. Quando acabou a água do cantil, Agar colocou o menino
debaixo de uma moita, se afastou cerca de 200 metros, fez isso pensando: não quero assistir à morte do meu filho, eu não quero ouvir o meu filho morrendo, e ficou ali chorando amargamente. O próprio pai mandou um filho adolescente junto com a mãe para o deserto, sem rumo, com um odre de água, por causa de um ataque de ciúme da sua mulher. E agora Agar está vendo o filho morrer perante seus próprios olhos. Quando a comida e a água acabam, eu acho que as duas mãos de Agar estavam cheias de pedra ali naquele momento. Só acho, porque ela estava no meio do monte de areia, então não tinha pedras ali. Mãos cheias de pedras para jogar em Abraão, Sara, Isaac e até naquele Deus que mandou ela voltar. Mais uma vez, o anjo de Deus aparece para tirar as pedras da mão de Agar. Vamos ver, versículo 17 ao 19. Ouviu Deus a voz do menino e brandou o anjo de Deus a Agar, desde o céu, dizendo: Que tens, Agar? Não temas. Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Farei uma aliança entre mim e ti, e multiplicarei contra o meu amigo. 21, 18. 18? Isso. Nossa, eu lembro de 17. Ele te levanta, faz segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. 19. E abriu Deus os olhos, e viu um pouco d'água, depois o encheu de óleo, e deu de beber ao moço. Amém. Deus ouviu a voz do menino do céu. O anjo de Deus chamou Agar e disse: Agar, o que aconteceu? Não tenha medo, Deus ouviu a voz do menino dali onde ele está. Vamos, levante-se. Vai lá e trate de animar o menino, pois eu vou fazer uma grande nação dos descendentes dele. Deus abriu os olhos dela e ela viu um poço de água. Foi lá, encheu o cantil e deu de beber ao filho. A primeira coisa que Deus fez foi conversar com ela. Agar, o que aconteceu? É óbvio que Deus sabia tudo que tinha acontecido, mas ela precisava parar e pensar. Ela precisava lembrar como isso era parecido com o que já tinha acontecido antes. Se Deus cuidou de mim no passado, Ele também vai cuidar de mim agora. Através dessa conversa, Deus se revelou a ela. Eu estou aqui. Estou presente. Eu estava com você quando você sofreu no deserto há 17 anos. Eu estou com você agora também. Deus coloca uma outra coisa nas mãos de Agar. Ele tira as pedras e coloca o filho nas mãos dela. Deus dá algo para ela fazer. No desespero, ela abandonou o filho. E nós não podemos abandonar tudo. Retirar-nos do mundo quando estamos sofrendo. Mas como cuidar do filho? O odre vazio. Será que Deus encheu o odre? Não. Ele abriu os olhos de Agar. Sempre houve água ali. Deus não fez o poço surgir ali. O poço estava ali. Ele simplesmente abriu os olhos dela. O poço, ela encostada no poço, não via aquilo, só estava longe do menino para não ouvir o menino chorar, não estava falando com Deus, tanto que Deus ouviu o menino falando, não foi ela que pediu, foi o menino que clamou. E Deus fez isso. Abriu os olhos dela.
a gente não gosta muito das palavras responsabilidades e obrigações. Hoje em dia, a maioria das pessoas não gosta dessa palavra, responsabilidades e obrigações. Vivemos numa época do culto ao eu. Achamos que devemos ter licença para curtir a nossa dor, de cuidar de nós mesmos, sempre em primeiro lugar. Mas Deus manda Agar tirar os seus olhos do seu próprio sofrimento e cuidar do filho dela. Como cuidar desse filho? O poço estava lá, ela não estava cega, ela não enxergava a solução dos problemas. Às vezes, quando tudo o que precisamos está bem perto, nós choramos em desespero sem poder ver o poço. E até morremos de sede com a água do nosso lado. Deus não falou abracadabra e o poço apareceu. Ele simplesmente ajuda Agar a ver o que tinha ao seu redor. Porque a raiva, o ódio, o desespero, o cansaço cegaram os olhos de Agar. Quando podemos ver apenas o alvo das pedras que queremos jogar, não podemos ver o poço de água, que é a solução para o nosso sofrimento, para os nossos conflitos. O Evangelho de João, capítulo 7, do 37 ao 38, registra as palavras de Jesus. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz as Escrituras, rios de águas da vida vão jorrar do coração de quem crê em mim. Há muitos que hoje estão fugindo de problemas, há muitos que são rejeitados, sem promessa, sem água, sem marido, sem rumo, sem a verdadeira provisão, sem aquele verdadeiro poço. São verdadeiras Agares da vida. Pode ser que as suas mãos estão cheias de pedra. Pode ser que o Abraão da sua vida tenha lhe dado apenas um odre de água e um pão para você passar pelo deserto. Mas hoje, eu quero dizer para vocês, vamos deixar Deus tirar as pedras das nossas mãos, deixar que Ele faça o que Ele quer. Ele quer oferecer um poço de água viva para a gente. Nós nunca vamos ser rejeitados por Deus. Talvez não haja pedras suficientes nesse mundo para aliviar a sua dor. Talvez não haja pedras suficientes para aliviar a sua mágoa. Mas Jesus está dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus convida a gente hoje, com as mãos cheias de pedras, a estar colocando essas pedras no chão para construir um altar para Ele. O convite essa noite: encontrar o Deus verdadeiro, receber o conforto dEle e falar como Agar falou a primeira vez: eu vi o Deus que me vê, que me escuta e sente o meu sofrimento. A palavra de Deus para nós hoje é essa: esvaziar nossas mãos das pedras e ver o nosso Deus que nos vê, ouvir o Deus que nos escuta e entende o nosso sofrimento. Amém? Glória a Deus.